Olá pessoal, boa noite. Sou Cris Ávila. Estou aqui para fazer uma live dando vozes. E vamos convidar dois escritores muito bons, né? E são os primeiros a participarem dessa minha aventura. Eles, assim que eu chamei, eles não titubearam e vamos ver no que vai dar isso daí. Agradeço a todos e vamos chamar aqui o nosso primeiro convidado, que é o Ronaldo. Olá, Olá, Cris. olá Ronaldo, tudo bom? Tudo bom. Deixa eu só me acertar aqui com as luzes. Tudo bem. Como é que tá aí? Tá, minha voz está tudo bem? Tá conseguindo me ver? Perfeitamente, perfeitamente. Que bom. Então eu quero agradecer a oportunidade de você e o Lucinei terem se aventurado hoje aqui nessa minha primeira live do Dando Vozes. Ah, que E legal. sim, vamos ver se a gente segue esse caminho aí, né? A gente já faz uma parceria com Pedro Garrido num trabalho chamado Conversa de Verso, que acontece às sextas-feiras, às 22 horas e 30 minutos. Está acontecendo a princípio de 15 em 15 dias e nós já temos algumas pessoas agendadas. Semana que vem, na sexta-feira, será o Renato Galvão e a outra quinzena será a Lígia Helena Aham. Carvalho. E a gente quer trazer aqui cultura, né? Produzir cultura. Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, do seu trabalho, projetos que você tenha. Pode, se quiser falar também um pouco de quem entusiasmou você a esse percurso na literatura. Você pode ficar à vontade, tá bom? E a gente vai trocando aí. Quem quiser fazer uma pergunta também pode mandar aqui que a gente faz. E no próximo momento teremos o Lucinei. Então, pode falar conosco, Ronaldo. Tá, legal. Antes de tudo, assim, eu tô só olhando para o celular, então não tenho nenhum relógio por perto. Então, assim, quando estiver chegando o horário do Lucinei, me avisa, senão eu vou ficar falando aqui direto. Então, assim, me avisa porque eu pode me expulsar para ele poder vir, não tem problema não. Eu estava conversando com o Lucinei um pouquinho antes, né, de falar aqui com você, e a gente estava conversando no WhatsApp e tal, eu me afastei um pouquinho para jantar, ele falou, então, volta, porque vamos fazer uma live daqui a 1 hora. E olha que beleza, bora fazer live então. Que bom, Mas eu fico muito feliz de vocês terem aceito e acreditado, né? Porque a internet nossa às vezes dá uns vacilos. Vamos ver se ela vai ficar funcionando conosco. Pode começar a falar mais um sim, pouquinho. sim. Sobre o meu trabalho, né? Eu comecei na adolescência, na verdade. Eu não comecei direto na literatura, eu comecei, na verdade, nos quadrinhos. Eu sou ilustrador profissional, né? Esse é o meu trabalho, é o meu dia a dia trabalhando, fazendo ilustração. Durante muito tempo eu trabalhei em estúdios de animação, né? Então, assim, eu sempre tive muito rodeado do contexto cultural, de histórias, né? Mas não necessariamente literatura, pelo menos não no começo, né? A literatura foi uma coisa que eu fui realmente desenvolvendo mais na adolescência, lá para os 10, lá para os 12 anos mais ou menos, que eu comecei a pegar os meus primeiros livros na verdade, dentro do ambiente dos estúdios, é que eu fui conhecendo outras pessoas, eles foram me indicando uma literatura que tinha mais a ver com as coisas que eu gostava, são elementos sobrenaturais, né? Então, eu até, mesmo assim, eu comecei ainda nos quadrinhos,
né? Os quadrinhos da Vertigo, como Hellblazer e outros quadrinhos que são quadrinhos de terror, né? Mas estão dentro de um contexto da DC Comics, né? Que tem, a Sim. DC tem a linha dos super-heróis, Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha, mas eles têm essa vertente também do terror, que é esse selo Vertigo, que inclusive até já eles encerraram esse selo, mas nos anos 90 ele era muito forte, né? Nele que surgiram títulos como o Sandman, e o Monstro do Pântano é anterior, mas foi inserido dentro do selo Vertigo, né? Então, esses assuntos sobrenaturais me interessaram logo de cara ali na adolescência, e aí eu fui sempre explorando mais esses temas, né? Então, eu gosto de histórias de vampiros, de bruxas, de demônios, anjos, né? E então, desde então, eu fui nutrindo essa vontade de contar histórias sobrenaturais, e eu queria muito trabalhar com o tema da bruxaria, mas me faltava uma protagonista para fazer isso. Então, durante o processo de desenvolvimento de ilustração de uma série de livros que eu estava fazendo para um outro autor, que foi o Amazon Guerreiros da Amazônia, que é uma série juvenil, né? Mas que fala de super-heróis que protegem a floresta amazônica, né? Só que dentro desse contexto de Amazônia e um contexto indígena, o autor ele trabalhava muito também com lendas, né? E aí Bacana. e aí, estudando essas lendas para poder fazer o trabalho de ilustração, né, isso serviu de inspiração para o meu livro, para o primeiro livro que eu lancei como escritor, que é Luana, a Filha da Lua, que é esse livro aqui. Sim, muito bonito, muito bacana ele. Você já tem divulgado ele, né? Já tem divulgado, tem feito a Sim, divulgação sim. dele, né? Eu publiquei esse livro em 2016, né? Ah, sim. Esse é o primeiro livro de uma série de 4 livros, né? E são 4 livros porque essa história é ligada às faces da Lua. Então, é lua nova, crescente, cheia e minguante. Eu já Nossa, que publiquei os bacana, hein? 2 primeiros, né? Esse que eu mostrei foi o primeiro. O segundo eu publiquei é esse aqui, referente à lua crescente, que é Luana e o Coven das 5 Bruxas. Esse aqui Muito bacana. eu publiquei no ano passado. Teve uma distância entre um livro e outro, porque o primeiro livro eu escrevi com uma outra autora, a Flaviana Rangel, né? E fechar o segundo livro teve umas complicaçõezinhas, então rolou uns atrasos. E nesse período também, entre um livro e outro, eu entrei numa produção de desenho animado. Eu fui dirigir uma série de TV para o canal TV Escola, e aí eu estava com o livro pronto, mas eu não estava com tempo de fazer promoção e poder fazer lançamento. Então eu fiquei naquela, cara, eu vou lançar o livro, mas eu não vou poder estar nos eventos promovendo, então não vai funcionar. Então eu segurei ele um pouco para poder lançar ele direitinho, num período em que eu tivesse disponibilidade para estar nos eventos, conversar com as pessoas e fazer toda a promoção que o livro Sim, precisa, faz né? parte, né? A gente também, às vezes vai em alguns eventos, aí você tem que ter realmente aquele tempo, né? Tempo de tudo, porque não pode ser de qualquer jeito, né? Então, você tá certíssimo, é bem por aí mesmo. Porque lançar um livro, mas você não poder participar dos eventos porque está muito ocupado com um outro trabalho, as pessoas não vão ter acesso ao livro, porque não sei se você tem essa experiência, mas assim, quando eu estou num evento, a relação com o público, ela flui muito bem, e as pessoas realmente ficam mais interessadas em conhecer o seu trabalho. Diferente das outras ocasiões em que eu mandava o livro, simplesmente mandava o livro para os eventos que eu não podia estar presencialmente porque era num outro Sim, estado e sim. não tinha condição de viajar, né?
Mas eu Olha o mandava nosso amigo para Lucinei entrando aí. Oi, amigos. Lucinei. Dá um oi aí, Isso Lucinei. aí. Boa noite, Lucinei. Continua. Né? E aí, em algumas ocasiões, eu mandei o livro para amigos que iam estar no evento e tal. E assim, a venda acontecia, mas era muito menor, assim, é quase inexpressiva. É muito diferente quando você está no evento, você está Sim, com promovendo, certeza. conversando com as pessoas, apresentando o teu livro para as pessoas, é muito diferente. Então, por conta disso, eu segurei o lançamento do livro 2. E agora eu ia lançar o livro 3, mas aí 2020 é esse ano atípico, É uma né? E aí eu surpresa para todo. É. segurei de novo o lançamento do livro 3, ficou para o ano que vem, ou no momento que fizer mais sentido, né? Eu Quando a também estou gente aí tiver. com os projetos, né? Mas aí esse ano, como foi um ano atípico, eu acho que a gente tem que se segurar um pouco, né? Para ver como é que vai ser, né? Agora, assim, na parte da rede social está caminhando, né? A gente está fazendo umas divulgações, né? Mas aquela parte de você estar presencialmente, até alguns lugares que têm me convidado, eu tenho tendo cuidado de me preservar nesse primeiro momento, né? Para ver como é que serão as coisas, né? Lugares longe, assim, fica um pouco melhor de ter um certo cuidado. Você vai pegar ônibus, né? Tem que ser assim mesmo. Mas vamos lá, pode falar aí do seu trabalho. Se quiser falar do contexto dos livros, mais um pouquinho também, você fica à vontade, tá? Tá ótimo. Bom, então deixa eu dar a sinopse, né, do meu livro para que Sim, as pessoas sim. conheçam, né? Luana é uma menina de 12 anos que nasceu com os cabelos prateados. Nem ela nem seus pais sabem por quê, porque na verdade ela foi adotada desde bebezinho, mas leva uma vida normal de menina na zona sul do Rio, ou seja, vai para escola, curso, shopping com as amigas de vez em quando, né? Então, um dia desses, passeando com as amigas no shopping, ela é reconhecida por uma bruxa. Uma bruxa que sabe por que ela tem os cabelos prateados. A bruxa sabe da origem dela. Então, quando essa bruxa reconhece a Luana, ela tem a oportunidade de dar continuidade a uma vingança. Ela espera um momento em que a menina esteja sozinha e lança um feitiço com a intenção de matar a garota. Só que Luana sobrevive a esse ataque porque ela desperta um poder que ela nem sabia que tinha. Então, desse momento em diante, a Luana tem que tentar entender que poderes são esses que ela tem e por que tem alguém querendo matar ela. E aí, é assim que a gente começa a história desse primeiro livro, Luana, a Filha da Lua, que é um livro de magia, amizade e mistério. É aquilo que eu estava falando com você no começo. Eu gosto dessas histórias de sobrenatural e assim, e eu estava buscando há muito tempo uma protagonista que eu pudesse fazer uma história de bruxas. E aí, quando surgiu essa ideia da Luana, inspirado em algumas lendas indígenas, aí sim, agora eu tenho uma protagonista que vale a pena explorar e desenvolver, né, esse universo. E aí eu pensei, como foi inspirado em lenda indígena, eu quis manter algumas características indígenas na história, né? Sim. Então, o que eu fiz? Como eu estou trabalhando com feitiçaria e bruxaria, eu fui tentar pensar dentro de uma cultura pagã, né? Que deuses eu poderia utilizar, né? E se eu estou falando de uma menina indígena, e a história se passa no Rio de Janeiro, ou seja, ela é uma carioca, né? Então, tentando fazer paralelo com outras obras, né? Tipo um Percy Jackson, que fala dos deuses gregos, e você tem o Harry Potter, que é uma cultura totalmente inglesa, né? Então eu tentei imaginar como seria um bruxo no Rio de Janeiro, né? E aí essa ancestralidade indígena fez muito sentido para mim. Então eu resolvi trabalhar com um panteão indígena de deuses, né? E aí essa origem indígena da Luana é que faria esse vínculo com essas divindades. A Luana em si, embora ela tenha essa ascendência indígena, mas Sim. ela não é uma menina de tribo, não. Ela é uma menina, como eu falei há pouco, né? Ela é uma menina da Zona Sul. Ela tem pais. Ela é uma menina
normal, como vou dizer assim. É interessante essa sua mistura, né? É interessante isso, né? Muito bacana. Porque aí, porque eu fico pensando o seguinte, hoje em dia, no Brasil, todo mundo é mestiço, ou pelo menos a maioria é mestiça, né? E eu mesmo tenho traços indígenas, mas assim, o que eu sei da cultura indígena é o mesmo que qualquer outra pessoa sabe, né? A gente meio que perdeu o vínculo com a nossa ancestralidade. Ficaram os traços físicos, mas a cultura em si é uma coisa quase misteriosa, né? E aí eu pensei que seria muito natural que a Luana fosse uma pessoa assim também, né? Ou seja, é uma menina como qualquer outra que você conhece, que tem uma ancestralidade, que tem traços físicos nitidamente indígenas, mas que já perdeu esse vínculo há muito tempo. Então, essa história, ela força a Luana a tentar entender essa ancestralidade dela para ela poder construir o seu próprio futuro, né? Sim, sim. Porque essa vilã, né, essa bruxa que vem atrás da Luana com a intenção de matá-la, ela força a Luana a tentar entender esse passado dela, né? E é sobre isso que fala essa obra, né? De você, essa tomada de consciência através da magia, né? De quem você é, né? Qual o seu Sim, lugar sim. no espaço, né? E saber isso E através do o livro estimula isso, né? Também. Seu livro está sim, estimulando a isso. E nós podemos nos conhecer a partir dessas histórias também, né? Saber a nossa claro, ancestralidade. Muito interessante. Muito bom. sim, e esse contexto do wicano, né, faz todo sentido, porque ele remete ao xamanismo e a outras. Então, assim, tudo. Aí eu fiz essa sopa, né, de referências e ideias, e eu construí essa história. E ela está na rua, né? A gente eu estou no volume 2, como eu disse, o volume 3 eu vou lançar no ano que vem, né? Lógico, as coisas, os eventos voltando, né? Aí eu vou lançar. Não tem uma data de lançamento para esse livro, né? Mas o que eu pensei? Poxa, seria muito ruim ficar esse intervalo tão grande, pô, perder um ano, literalmente um ano inteiro, sem nenhum livro novo, sem nenhuma notícia de Luana para os fãs, né? Ou mesmo para pessoas que ainda não conhecem o meu trabalho. Então eu pensei, cara, eu vou fazer mais alguma coisa, escrever alguma coisa para 2020 que faça parte desse universo, mas que ao mesmo tempo não interfira nessa série principal de 4 livros, né? E Sim, aí eu criei o livro do Espelho de Irina. sim. Irina é exatamente essa bruxa que tem o intuito de matar a Luana, né? Então eu pensei, como na série principal eu não tenho espaço hábil para falar de todos os personagens, porque a trama traz muita gente, né? Então eu escolhi essa personagem que tem um passado muito rico, e eu resolvi explorar mais essa personagem nesse livro à parte, né? Que pode ser lido tanto por quem já conhece a série, quanto para quem nunca leu os outros livros, quiser começar por esse livro, pode. Eu acho que é uma Ah, que boa bom. introdução. Bom. Ele é uma boa introdução para quem não conhece a série principal, né? E aí o que eu fiz? Como a gente está nesse ano que não tem eventos, e eu acabaria tendo a mesma dificuldade com esse livro como os outros, né? Então eu decidi fazer o seguinte, eu coloquei ele num financiamento coletivo no Catarse, Sim, sim, né? eu tenho acompanhado, sim. E aí, por quê? Porque atingindo a meta, né, que eu fiz a campanha na modalidade tudo ou nada, ou seja, ou a gente bate pelo menos 100%,
ou então o projeto não é realizado. Mas atingindo ou superando a meta, eu garanto o lançamento dos livros, pelo menos para os apoiadores dele, né? Então, sim, e você ainda está acontecendo esse processo, né? Já está acontecendo. está acontecendo, na verdade, a gente está chegando no final dessa arrecadação, porque Então, depois você coloca faltam escrito 6 na dias. live, tá? Depois você coloca escrito na live aí, depois, quando a gente gravar lá no GTV, ou se você quiser colocar Aham. aí, né, o endereço lá, quem quiser conhecer o seu trabalho e também compartilhar e colaborar também com esse seu projeto novo também, pode colocar, depois coloca na live também, quando ela for Claro, gravada lá no GTV. Tá bom? Esse, faço esse, isso ah, sim, com be- certeza. beleza. E esse é o que eu estava falando com o Lucinei, ele falou que você estava com um projeto. Esse projeto também, você tem mais novidades aí? Não, o projeto é esse. É Ah, esse sim, aí. É esse beleza. livro que está no Catarse e que a gente já está nos últimos 6 dias, né? Porque Sim, o que eu fiz? A campanha ela tem um prazo de 60 dias, né? sim, Então sim. eu fiz ela de forma que o último dia dela fosse véspera de Halloween, porque é uma história de bruxas. Então, como Halloween é sábado que vem, essa campanha se encerra sexta-feira, dia 30. Muito Então, bom. dia 30 a gente vai saber se vai rolar os 100% ou não, né? E rolando, já no dia 31 é dia de comemorar. Então, gente, vamos. Mesmo que aqueles que não estejam assistindo agora, essa live vai ficar aí, né? E eles vão poder Sim, assistir. claro. Quem quiser pode colaborar aí com o trabalho do Ronaldo. E vamos botar para frente aí, né? O livro tem que caminhar, tá bom? Pode falar mais um Sim, sim. pouquinho, a gente ainda tem aí mais 7 minutos. Você pode falar mais um pouco do seu trabalho e também depois deixar informações de mais contatos, mas enfim, você Uhum. pode ficar aí, é o seu espaço. Tá ótimo. Então deixa eu só falar um pouquinho mais desse livro e aí eu já dou os contatos e você pode chamar o Lucinei. Tudo bem? Esse livro, diferente dos outros livros, nesse livro eu quis fazer um trabalho um pouquinho diferente dos outros. Então, assim, os outros livros é uma série, é um romance, né, dividido em 4 partes. Esse livro não, ele é um livro de contos. Então, e esse livro ele se chama O Livro do Espelho de Irina por uma razão muito, muito simples. Na Wicca, né, o livro do espelho ele é um diário mágico, né? É uma espécie de caderno onde o mago ele faz as suas anotações, ou seja, receitas, ele faz anotações de sonhos, se ele tiver sonhos que ele interpretou, ou né, poções que ele cria, ou anotações sobre mitologias dos deuses que ele adora, né? Então, e no caso do livro do espelho, né, ele não necessariamente, ele tem essas informações mágicas, mas ele também serve como um diário, né? Então, às vezes não precisa necessariamente ter alguma informação mágica, mas pelo menos alguma informação que é relevante para o mago ou na sua experiência, né? E então, o que eu fiz? Eu peguei 3 histórias que acontecem na vida da Irina, em 3 momentos bem específicos. Um antes do livro 1, né? Ou seja, antes de encontrar com a Luana. E os outros 2 contos, eles acontecem desse primeiro contato com a Luana, né? Então, ou seja, essas 3 histórias cronologicamente, uma acontece antes do livro 1 e as outras 2 acontecem depois do livro 1, antes do livro 2. Mas, como eu falei, não precisa ter lido os livros anteriores para curtir esse livro. Ele pode ser um livro de introdução para quem quiser, né? E aí, além dos contos, eu coloquei algumas anotações mágicas da personagem, né? Para ficar com
ambiente mesmo, essa cara, né, de livro do espelho de um mago. E, por conta disso, eu fiz muitas ilustrações no livro. Então, o livro é muito ilustrado. E a última história, o terceiro conto, eu decidi fazer no formato de quadrinhos, né? Que bom! Então, o livro... porque assim, eu amo quadrinhos, como falei no começo da live, né? Assim, a minha origem é nos quadrinhos, né? Sim. E aí eu conseguia encaixar nesse livro a oportunidade de fazer quadrinho de novo, né? E por conta dos quadrinhos, né, ter esse apelo visual, né? O livro até ficou mais sombrio por causa disso. Então, É você mesmo que faz as ilustrações, os seus livros têm bastante ilustrações sim, dentro, né? sim, Sim, sim. bom. As capas não. As capas dos meus livros foram feitas por outras ilustradoras. Cada livro tem uma ilustradora diferente, mas o estilo é muito similar. Esse Sim, aqui foi sim. feito pela Jéssica, esse aqui foi feito pela Maiara, Muito e bonito. o livro e a capa do livro do Espelho de Irina, que ainda não existe o livro físico, então não posso mostrar aqui, que está em campanha, exatamente para Sim. se tornar um livro físico. Mas a capa do livro do Espelho de Irina foi feita por uma outra ilustradora, que é a Verônica, que é uma ilustradora russa, inclusive. E essa capa, mas a arte interna do livro é que é minha. As capas, não. Ah, sim, Né? muito bom, né? Poxa. Eu sou muito Então, fã de quem faça também esse material todo, né? Além de, né, o conteúdo em si da escrita, ter as ilustrações. Muito bacana mesmo. e aí, bom, acho que agora vou passar os meus contatos e aí você já pode chamar o Lucinei. Ah, sim, beleza. Aqui vocês podem me procurar no meu perfil mesmo, que é Ronaldo Santana Autor, né? Aqui no Instagram. Eu estou presente no Instagram o tempo todo, constantemente. Então, quiser mandar um direct, fiquem à vontade. Quiserem saber mais sobre essa campanha do livro do Espelho de Irina, o link está na minha bio aqui do Instagram, tá? O livro, essa campanha vai até sexta-feira, então ainda dá tempo de participar. Né? Na verdade, eu preciso que as pessoas participem, porque a gente ainda não bateu a meta, mas a gente já chegou a 69%, então está bem pertinho. Eu tenho fé, vai rolar. Né? Além disso, também, só me procurar no Facebook, Ronaldo Santana. Eu também tenho um canal no YouTube, que é também Ronaldo Santana Autor. Né? E lá eu falo, eu estou colocando alguns vídeos de eventos que eu participei e algumas séries que eu acabei criando. Uma é o Gênese do Escritor, onde eu conto os livros que influenciaram a minha jornada, né, de escritor. E uma série que eu também coloquei lá no mesmo canal do YouTube, que é Caminhos da Autopublicação, onde eu coloco também muito dessa minha experiência de participar de eventos, de edição de livro, né? Além, lógico, de ser escritor e ilustrador, né? Eu conheço todo esse processo de autopublicação e participando dos eventos, eu vi o quanto tem autores aí que precisam de ajuda, precisam de informação. E não existe um curso, não existe nada. Ninguém vai te ensinar a ser um autor independente, né? Isso mesmo. Então, assim, eu me propus a dividir essas minhas experiências nesses vídeos. Eu até dei uma pausinha neles, porque eu estava para fazer essa campanha no Catarse, mas a campanha está quase no fim, então eu vou voltar daqui a pouquinho, vai ter vídeos novos do tema. Né? Então, só procurar por Ronaldo Santana, autor, no YouTube, vocês vão me encontrar. E tem muita coisa legal lá e aqui no Instagram, né? Então, agradeço a você, Cris, pelo espaço. Espero que o pessoal queira conhecer mais o meu trabalho. E é isso. Obrigado. Tá, eu agradeço por você ter dado sua voz, né, nesse espaço, dando vozes. Ter acreditado, né? A gente está aqui, graças a Deus que a internet está ajudando.
E eu espero que Tá. todos possam participar muito dessa sua, desse seu trabalho novo, né? Lá no Catarse também, né? Possam colaborar bastante, que a gente precisa disso. E abrir esse espaço para a produção dessas produções culturais, para a gente poder fazer essa troca. Você me conhece um pouco, eu te conheço, a gente vai expandindo isso. Então, um abração para você e uma outra oportunidade a gente vai estreitar mais laços, tá legal? Muito Com obrigada. certeza. Fique com Tchau, tchau, Deus. então. Vou Tchau. fechar aqui. Tchau, tchau. Tá bom. Vamos lá, Lucineide, aguarda, hein? Vamos entrar, Lucineide. Olá, gente. Estamos gravando aqui só o nosso amigo Lucinei. Olha ele Olá, aí, o nosso mago. Tudo bom, mago? Como é tudo. que Nossa, meu cabelo estás? tá torto. Estamos bem, estamos bem. Que bom, agradeço você ter aceitado aí, acreditado, né, nesse espaço dando vozes. É o Ah, primeiro eu que aí, espero que a agradeço. gente. Então, eu quero que você se desnuda aí na parte literária, fala pra gente do seu trabalho, das suas redes sociais, projetos novos. Dê um alô pro Ah, pessoal aí também. não, boa, boa. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Lucinei M. Campos, eu sou escritor, tá? E tenho alguns livros publicados aí, né? Eu sou conhecido às vezes na rede como Mago Branco, né? Você sabe, você que me apelida disso também, Isso, né? Mago Branco, nosso querido Mago Branco. Até tô de branco aqui, né? Coincidência terrível. Eu Eu pensei que sou você viesse hoje de mago, mas aí, enfim, né? Não, em casa eu tenho mais trabalho do que na rua. As meninas aqui, ser Tem as pai de suas gêmeas. gêmeos e o meu mais velho é complicado, é complicadíssimo. Eu entendo, eu entendo. Ah, bom, eu sou autor da série da Lavínia, né? Da Lavínia Árvore dos Tempos e a Lavínia Magia Tem um Proibida. livro aí para mostrar pra gente? Acabou que tá debaixo do berço e o meu Não, escritório tá não tem fechado. problema. A gente E depois tenho divulga. aqui a Liz está dormindo no lado direito e a Lavínia vai dormir do lado esquerdo. Aí Não, eu tô não, preso. deixa as meninas, tudo bem. Não, mas sem problema. Bom, eu esse ano ia sair o livro 3, acabou que devido a esse ano maravilhoso, com essas lutas que estamos tendo, não, vai sair o livro 3 esse ano. Mas tem outros projetos, né? Eu atualmente estou com 3 livros publicados. Três? Três. Porque eu esqueço do terceiro, que é o Violeta Não Sabe Amar, que está na Ah, Amazon, é um sim, e-book. Aí sim. acaba que eu tenho outros livros prontos para ser publicado, até vai sair também um projeto para esse ano ainda. Como esse ano os eventos presenciais caíram bastante, né? Acabaram praticamente. Acabou que eu tinha alguns eventos fora do Rio e todos foram cancelando e foi um desespero, porque foram cancelando, cancelando, cancelando. Eu fiquei, meu Deus, e agora? E a gente sofre, né? Porque nós, escritores no Brasil, a gente gosta de estar com o público, né? É uma forma, é um contato, né? Um contato que é maravilhoso. Seja shopping ou bienais e feiras longínquas, né? E eu tô com saudade de Sim, sim. viajar. Tô com saudade de sair um pouquinho. É, né? E agora você tá aí com as suas crias, né? Suas meninas É, lindas, maravilhosas também, tô aproveitando participando o mais do momento. que nunca. Isso, exatamente. Mas assim, quando é que você começou a escrever? Os seus livros, quais os conteúdos para as pessoas Uhum. ficarem assim, aguçarem a curiosidade das pessoas? Olha, eu comecei a escrever eu comecei a criar histórias em quadrinhos desde criança, né? Eu lembro que a idade mais ou menos que eu estava mais forte eram 14 anos. Eu fiz até uns quadrinhos até hoje, né? E comecei a fazer. Naquela época eu sabia desenhar um pouquinho, né? Eu não sou que nem o Ronaldo Santana, que o Ronaldo é quadrinista profissional. Só que depois eu reparei que como eu não estava desenhando muito bem, eu reparei que era melhor escrever. E aí eu comecei a escrever de vez. Eu comecei a escrever com 17 anos. O meu primeiro Sim, livro é uma trilogia, tá? E ele acabou que ele é uma ficção científica tipo Game of Thrones. Só que com reinos, planetas, coisa e tal. Ficou tão grande que eu decidi não investir nele assim. Quando eu fiz 18 anos, eu fiquei pensando, gente, ninguém me conhece, meu nome é estranho,
né? No Brasil, eu vou publicar um livro. Eu achava que para ser autor tinha que morrer quando eu estudava, porque eu só conhecia autores mortos, né? Na escola a gente só lia livros de autores mortos. A gente não lia livros de pessoas vivas, contemporâneas, nada. Era muito complicado. E aí eu decidi escrever esse livro, guardei, ficou quietinho na gaveta, até que um dia, depois de ter casado, tava programando já um filhote, eu tive uma ideia de escrever depois eu tinha feito faculdade de história, fiz uma especialização sobre contos de fadas. Aí eu decidi criar um conto de fada nacional. Eu reparei que tudo vem de fora, tudo vem de fora. Aí eu, poxa, eu vou fazer um conto de fada nacional, então eu vou brincar, vou misturar tanto personagens míticos, misturar personagens do folclore de outros países com o nosso. Aí eu Sim. tive a ideia de criar o Lavínia, a Árvore dos Tempos, que é a história de uma menina de 9 para 10 anos, que não tem amigos na escola, todo mundo persegue ela, até que ele encontra uma criatura no quarto, uma fada. Só que é uma fada homem que detesta a gente e não suporta a criança. E ele é obrigado a ficar com ela. Mas para vir para o nosso mundo ele tinha que virar uma pessoa. Aí ele erra o feitiço. Ao invés de virar um carioca, ele vai pro Rio e vira um nordestino. Aí a varinha dele fica metade varinha, metade peixeira, e o nome dele Laus vira Adoro Lorivaldo. isso, adoro. Eu quis brincar. No início o título do livro ia ser lá, para ter noção, ia ser Lavínia e sua fada Lorivaldo. Só que eu achei que não tinha nada a ver, não ia combinar com nada. Eu falei, não, melhor fazer isso não. Melhor fazer uma coisa bem diferente para poder ver se seja mais visível, né? Aí eu fui e Sim. mudei pro Lavínia e a Árvore dos Tempos. Quis fazer isso. Bastante E criativo mesmo. uma coisa tinha que mudar, né? Um pouquinho, né? Tanto que na história tem Boitatá, tem Curupira, mas também tem outras entidades da cultura geral, né? E, E aí, né, é bem diversificado. sim, e a ideia deu super certo, tanto que o livro um ele é fechado, você pode ler ele e acabar. Só que depois disso, as pessoas começaram a perguntar, eu fui escrever o livro 2. Já escrevi o 3 e já iniciei o quarto. Ele acaba no quinto, né? Quando ela faz seus 15 anos, acaba a história. Tá aí. Sim. Mas desenvolveu. Nesse meio termo, eu decidi fazer uma coisa diferente, que é o Violeta Não Sabe Amar, que eu publiquei na Amazon, que é uma história Sim. completamente diferente. É uma coisa mais real, né? É uma menina de 15 para 16 anos que detesta o amor. Ela não suporta o amor. Tanto que ela acha que os pais dela se separaram. Ela acha que eles só se separaram porque se amavam demais. E ela faz parte de um trio de amigos. A melhor amiga dela é a menina chamada Fernanda, né? A Nanda, que na verdade é uma menina que se apaixona todo dia por alguém diferente. E o menino, o Nico, que é um garoto que só anda com elas por causa de biscoito recheado, piraquê, que ele adora, então elas têm, formam o trio. Um dia, a amiga dela vai encontrar um carinha e vai começar a namorar, só que a Violeta vai descobrir que o carinha não presta. E aí ela vai fazer de tudo pra amiga ver, só que a amiga não vê. Até que ela, ao invés de falar, se falar vai dar problema, ela faz a amiga ver o cara fazendo besteira. E aí, acaba, ela fica triste, a Violeta por dentro fica feliz e chama pra garota pro trio de novo. Só que aí a menina vai perceber que sempre foi apaixonada pelo melhor amigo da Violeta, o Nico. E aí a treta vai Ah, começar. Aí eu não posso falar mais que tem spoiler, uma ah, luta sim, toda. claro, né? Quanto a isso. Mas aguça a curiosidade, hein? Para o pessoal Eu conhecer mais um espero que pouco. sim. É um humor, é uma Verdade. coisa mais realista, é um humor. E eu gosto de fazer links com os meus livros, né? Tanto que Sim. uma curiosidade dessa história é que, apesar de ser uma história de um romance juvenil, não tem nada a ver com fantasia, a Violeta ela estuda na mesma escola da Lavínia, só que ela estuda num turno diferente. A Lavínia estuda de manhã, a Violeta estuda à tarde. Eu quis botar essa brincadeira, Hum. sabe? Gosto de juntar as histórias. Ou até fazer citações. E Tanto que o livro 2 da Lavínia, Lavínia e tem isso. Lavínia é o nome de quem, hein? Lavínia. Olha, pra ter uma noção, Lavínia ia ser o nome. Eu queria botar o nome da minha filha. Só que eu não tinha filho Sim. nenhum. Aí na primeira Ah. gestação a gente achou que ia vir uma menina, veio um menino. Aí ficou o Lucas. Tanto que na história ele é o pai da Lavínia. E depois vieram a Ah. Lavínia e a Alice, que são meus filhos. Aí eu coloquei ali. Mas Lavínia, na mitologia nórdica, era uma princesa Sim. que o pai dela é o rei Lúcio e ela casa com um herói chamado Enéas.
né? Ela casa para manter o reino do pai, coisa e tal. Só que eu só peguei os nomes, eu não quis misturar. Não tem nada a ver a questão da cultura. Eu só quis brincar um pouquinho com o nome, porque eu Sim. acho esse nome bonito. Tanto que o apelido da personagem na história é Vina. E o apelido da minha filha, Lavínia, é Vina. Aí eu quis mudar um Olha, pouquinho e fazer isso. É pra tu ver como a arte e a vida, elas se propagam, né? muito bacana isso, né? Muito bacana. E você está pretendendo fazer aí mais livros para botar o nome da sua outra filha? Como é que tá essa ideia É, aí também? eu já estou escrevendo um livro da Liz, só da Liz, que é um spin-off. É uma história que se passa entre o livro 3 e o 4 da Lavínia. É uma Sim, história nesse mesmo universo. E o livro do Lucas também. O livro do Lucas vai vir, que é um livro mais humor, né? Que o nome é Lucas Terceiro, que é a história de um menino que descobre que do nada, de filho único, ele descobre que ele vira o terceiro filho na família. E ele fica nessa luta querendo entender por que isso. sim. Interessante, É o que muito passou mais ou bacana. menos aqui, né? Passou mais ou menos aqui em casa isso. O Lucas, do nada, como filho único, né? Do nada ele virou o terceiro. É, né? E duas em dose dupla, né? Veio aí É. a segunda gravidez em dose dupla, né? Olha, é um mundo completamente diferente, tá? É uma coisa muito louca. E tem outros projetos para ser lançado, né? Tem livros que eu já concluí, que a minha revisora, né, a Sheila Mendonça, até apareceu aí, beijo Sheila. Ela já concluiu, já fez os trabalhos de revisão. Eu Odeio Boa noite, Jonas. Sheila. Sim. O Eu Odeio Jonas é um livro que eu tô com a ideia de fazer um projeto para ele ainda esse ano, né? Vamos verificar ainda como é que vai ser. Eu vou dar uma estudada essa semana e possivelmente essa semana mesmo eu já dei um sinal já de como vai ser o próximo projeto. Que O Eu bacana. Odeio Jonas é uma coisa diferente. E você consegue produzir mais em que época, assim? Como é que você vê isso na sua mente? Você faz dois livros ao mesmo tempo? Como é que é essa sua criação? Olha, na verdade, eu queria ser que nem alguns autores que falam que separam horas para escrever. Eu não tenho como. Antes, com um filho, eu conseguia tirar assim. Deu 8 da noite, ele já se acalmou, tá com a mãe. Eu ia para lá pro computador no escritório, ficava escrevendo, e ia até meia-noite. Hoje não dá, porque as meninas não dormem a noite toda. Então, é uma coisa que, tipo, uma dormiu agora, vai acordar daqui a pouco, e aí acorda meia-noite, depois duas, depois três, depois. E eu, às vezes, tem dias que a mãe tá cansada, eu que levanto a madrugada toda. Então, Sim, ao sim. invés de conseguir um tempo para poder ficar escrevendo, às vezes eu crio esse tempo para descansar. Aí eu fico, não, vou só criar a história na cabeça e vou descansar um pouco. Aí eu não consigo mais. Hoje em dia, como o meu tempo é curto, eu consigo escrever mais de um livro ao mesmo tempo. E eu, por ser disléxico também, eu não consigo me concentrar numa coisa só. Eu estou escrevendo, eu estou ouvindo música, estou conversando com alguém, estou dando ideias e estou lendo todos os livros que eu tenho. Eu tenho Está botando as aproximadamente crianças, uns. está colocando aí as crianças para dormirem de um lado do outro, tá falando comigo, tá de olho ali, Isso aí. entendi. Ó, tem um Mais ou menos aqui, ó. assim. Ai, Fala Oi! assim. Tudo bom, Tem Lucas um aqui. Bondoso? Ele tá aqui vendo televisão no YouTube, a outra tá dormindo no berço, uma dormiu na sala, a mãe ainda não trouxe pra cá, para outro berço, e a vida é corrida, assim. Aí a Então, eu oportunidade que estava eu tenho, vou pensando, escrever. tá, eu conheci você lá na feira, né? Ainda nem era escritora, só tinha uns ideais, e você já era Uhum. frenético. Depois que eu sempre também fui frenética, mas às vezes a pessoa até olha assim, poxa, parece que você é calminha, mas aí com você falando sobre isso daí, eu estou me vendo, alguns momentos que eu faço isso, faço aquilo, faço mais alguma coisa e volto atrás. Quer dizer, é uma característica, e cada um tem um tipo de característica. Mas atrai muitos, né? Os escritores têm alguma coisa, né? Desse lado também, né? De fazer aqui, a Sim, outra ali. Eu também sim. não sou aquela de ficar um tempão, nem na época da faculdade, de você fazer os trabalhos, eu ficava ali um tempão parado, não. Aí eu faço outra coisa, eu vejo ali e venho aqui. Tem gente que acha que nós somos um pouco doidos. Não, mas trabalhar com cultura no Brasil, você tem que, não pode parar, né? Aquela imagem lúdica, utópica de, eu vou escrever um livro. Eu escrevi um livro, publiquei,
pronto, ele vai ser lido sozinho, vendido sozinho. Isso aí é mentira, isso é uma farsa. Você escrever o livro é a parte mais fácil. O problema depois é a divulgação. Tanto que o meu primeiro livro, se eu não me engano, eu publiquei em 2014. Eu passei, Sim. foi em junho de 2014. Eu procurei fazer isso numa livraria. E aí eu descobri que nas livrarias elas cobravam 50% do valor para lançar o livro lá. Algumas até 60%, como a Saraiva. E eu lembro de ter mandado e-mail, ter visto respostas, né? Olha, você não pode, olha, não trabalhamos com autor independente, coisa e tal. E aí passou um tempo, eu decidi criar um MEI, né? Uma microempresa, microempreendedor. E aí eu criei um MEI no nome da minha esposa e criou-se como se fosse uma livraria móvel, um livreiro. E com isso eu consegui entrar em algumas livrarias. E uma livraria que me Olha. abriu as portas muito bem, que eu Hum. agradeço até hoje, foi a leitura. A leitura, assim como eu estava chegando aqui no Rio, nossa, me recebeu, fazia tarde de autógrafo na leitura de Campo Grande. Olha, tinha muita gente que ia, aí depois os livros ficavam lá. Olha, não é só pro autógrafo não, deixa o livro aí e a gente vai acertando. Foi a melhor coisa que aconteceu, sabe? E depois disso eu comecei a investir nos eventos, feiras longe. Porque o Rio, é interessante que mais aqui no Rio tem eventos fixos, né? Como a Bienal, agora veio o Salão, o Ler, mas são eventos que a Bienal do Livro ela não é, ela é muito excludente, né? Se você reparar, são os mesmos autores famosos, aqueles autores de bolso que estão lá, e quem mais vai mesmo, os autores independentes, de editoras pequenas, são os que mais divulgam, mas a Bienal meio que não dá muito valor pra gente, né? E aí eu decidi fazer o seguinte, eu não vou ficar esperando de 2 em 2 anos para um evento que é caro, se eu quiser pagar para ter um espacinho, é inviável, eu decidi procurar os eventos fora do Rio. E fora do Rio é um mundo, sabe? Tem um mundo de eventos. Eu conheci estados maravilhosos, eventos maravilhosos. A Bienal de Brasília, Ceará, Pernambuco, a Feira do Livro de Belém, que é uma das maiores do Brasil, São Paulo também, né? Não sei se excelente. você falou. São Paulo eu acho que já fui 2 ou 3 vezes. São Paulo realmente é completamente diferente, sabe? A Bienal do Rio com a Bienal de São Paulo. Campos, a FLIR em Resende, né? Sim, Em sim. Valença, São Pedro da Aldeia, Jaraguá do Sul, Sete Lagoas, Lagoa da Prata, sabe? A gente Sim, conheceu esses sim. lugares assim. E é Que bacana, maravilhoso, eu tô com né? saudade. Muito bom. E você já foi a algum evento fora do Brasil? Ou já foi convidado, alguma coisa assim? Já tive entrevista numa rádio americana, porque descobriu-se que um tempo atrás que trechos do meu livro tinham sido traduzidos para o inglês e tinha gente Sim. que estava lendo. E eu não sabia disso. Aí uma rádio americana entrou em contato comigo por telefone, não sei como conseguiram meu telefone, em alguma rede tem, e aí eles marcaram, a gente fez uma entrevista, né? Ai, que Mas bacana. foi bacana. E fizemos uma entrevista, rolou, foi bacana. Tinha uma colônia de brasileiros que estavam lendo meu livro também. E tinha uma galera americana que estava lendo meu livro porque para poder. Porque o livro, como ele se passa no Rio de Janeiro, ele tem muitas características daqui. E eles estavam querendo colocar as crianças a par de como era ser uma criança no Brasil. E aí tava Ah, tendo esse contato. sim. E assim, eu me Foi lembro que em bacana. algum momento que a gente conversou, então, nas feiras, que muitas, acho que foi lá na feira de Resende, que nós estávamos, né? Acho que foi essa. Uhum. Que as crianças da escola vieram falar com você, né? Você tem, né? Seus livros estão nas escolas, né? Foram adotados para Sim, fazer os sim. trabalhos, né? Meu livro ele é trabalhado como paradidático já tem uns anos já. Ele aqui no Rio, ele chegou a entrar em umas 20 e poucas escolas, entre públicas e particulares, né? E fora do Sim. Rio, também. Em São Paulo, eu esqueci o nome do município que trabalha com meu livro nas escolas. São Paulo, tem um município ah, na Bahia também, eu não fui na Bahia, mas meu livro também é trabalhado na Bahia. Brasília, foi tema de mestrado de 3 professores
chegaram a me contatar, teve um que deu entrevista. E teve escolas que, como eu não pude ir por ser muito longe, acontecia de a gente fazer um bate-papo com os alunos, eles no auditório, e eu no data show, por aqui. O professor ligava lá e Que eu conversava com os bacana, alunos. né? Minas, principalmente Minas, meu livro é muito trabalhado lá, e é muito legal isso. Eu acho É. muito, muito show, porque tem determinados lugares que as pessoas realmente são inclinados para a leitura, sabe? Por mais que sejamos um país, cada estado trabalha diferente essa questão da cultura. Tanto que no Nordeste, eu fui em Alagoas, fui em Pernambuco, uma seguida da outra, foi um final de semana em Alagoas, depois outro final de semana em Pernambuco. Desculpa o sono, às vezes é porque essa hora eu já fico caindo de sono por causa das crianças. Mas Entendi. lá, quando eu falava assim, eu não faço contação, apesar de estar vestido de mago branco, que foi uma ideia porque eu sou tímido para falar, e eu quis falar através de um personagem. Eu falei, eu vou botar o personagem para poder fingir que não sou eu falando. Por si só ele já se E, fala, ele fala, né? não, já deu certo. Eu botei. Quando eu parava para explicar a história, acho que alguém falava assim, moço, conta a história do livro. As crianças sentavam no corredor da Bienal. Eu falava, gente, mas não é uma contação de história, eu só vou resumir o livro. Não, 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 é uma história. Pode contar. Lá, principalmente em Pernambuco, eles adoram isso. Sabe? Se você falar do livro, contar a história, eles ficam parados, prestando atenção nisso. Isso é impressionante. Muito bacana. Saudação aí para todos que estão entrando, dando um oi aí pro Lucinei, esse mago branco que deixando Saudações. saudade pra gente. Saudações para todos. É interessante que você está falando isso, assim, alguns textos meus já foram trabalhados em escolas, né? Livro em si, totalmente não, mas aí quando a gente vê que outras pessoas, até de outros estados, estão com nossos trabalhos, a gente é uma riqueza pra gente, né? A gente vê assim, além de estar sendo Sim, reconhecido, a gente fala assim, nossa, tem um pedacinho nosso lá, né? E foi como você falou, não, os lugares onde a gente está mais perto, ou no próprio nossa localização, não é o que nos valoriza mais. Mas outros lugares sim, tem uma visão diferente. Deveria ser, não deveria não ser desse jeito, mas é cultural, né? Valoriza-se muito o externo, outras ideias, mas não aquele que está ali perto, até mesmo no seu local de trabalho, não, com enfim, certeza. não é mesmo? Acho que você também tem essa vertente também, né? A gente caminha, e quando a gente vê que nosso trabalho está caminhando assim para fora, a gente fala assim, vale a pena, vamos continuar, né? Que não pode desistir. Quer ver? Faz Esse desenho parte. aqui mesmo, esse banner, o Lindo desenho esse foi banner. feito por uma amiga, mas aí foi uma escola que pegou esse banner e colocou uma imagem minha desenhada também no mural deles, dos escritores que a escola já adotou. Alguns já foram e outros não. Eu estava lá do lado de Thalita Rebouças. E isso é Olha que fantástico, sabe? bacana. Mas Muito bom. essa questão de ajuda, coisa e tal, para você ter uma noção, eu já tive, recebi moção honrosa de outros municípios, mas nunca tive do Rio. Olha só, né? Bem Nunca curioso tive do isso, Rio. né? Muito curioso isso. Muito. O É, Rio tá nem sim, aí pra fale. gente. Ô, Luciane, olha só, a gente tem aqui no meu relógio mais ou menos uns 5 minutos. Daqui a pouco ele vai dar o ponteiro, então eu quero que você já deixe suas considerações, você fale onde a Sim, gente pode te encontrar, os seus próximos ideais aí, né, assim, projetos, e fale mais, e pode continuar também falando mais um pouquinho, mas já deixa aí, porque às vezes ele aponta aqui e já cai logo. tá. Então, meus livros podem ser adquiridos Lavínia 1 e Lavínia 2. Pode encontrar na Livraria Leitura, tá? Ou pela Amazon, que é vendido físico também, tá? Ele é Olha, que vendido bacana. físico na Amazon. Ele pode ser Sim, encontrado em outras plataformas também. sim. O Violeta Não Sabe Amar tá na Amazon como e-book. E tem outros lugares também que vende meu livro, mas eu não consigo recordar. Uma vez eu já encontrei meu Mas a livro vendendo pessoa na também internet. consegue comprar com você, ou até se entrar em Não, contato contigo, você vai consegue. dizer, né?
Onde Consegue, não. consegue, Se né? botar Lucenei M. Campos, já encontra no meu Instagram, Scoob, Twitter, Face, tudo. Pode entrar em contato, não tem problema nenhum. Pode perguntar, pode saber. Que às vezes comigo fica mais fácil do que com a loja. Às vezes a pessoa não quer passar cartão de crédito, coisa e tal, blá, blá, blá. Fica tranquila em relação a isso. Ainda vai o brinde, né, da caneta de pena, vai junto com o livro. Eu gosto de dar sempre um brinde. Não dá para mandar a varinha, porque o correio já uma vez eu fui orçar, cobrou R$ 22 só para mandar a varinha junto com o livro. E projetos, eu estou pretendendo lançar ainda o Eu Odeio Jonas, tá? Que é um livro mais de uma pegada mais de humor, de crítica. E tem outros livros prontos, mas eu vou segurar um pouquinho. Eu terminei o Fazedor de Verdade, mas eu vou segurar ele um pouquinho agora. Os projetos estão andando. E tem um livro que eu estou escrevendo com a escritora Duda Razera. É uma novelinha, na verdade, um romance. Mas aí Sim. está pretendendo publicar ainda esse ano. Que bacana, olha. Mas aí é como se você vai ser online. Esse daí vai ser É, vai ser e-book? e-book também. Sim, vai ser e-book. Ah, que bacana. É que depois, né, tendo uma saída assim, né, dos escritores, você pode até pensar em fazer o físico, né? Sim, sim. Tem muitos autores que teve uma época que começou assim, né? Eu não tenho muito essa linha de e-book, porque e-book, hoje em dia, eu acredito que seja um público mais direcionado para um gênero. E eu não trabalho muito com esse gênero, que seria o romance ou até mesmo o romance hot, Ah, sim, sim, né? Acho que entendeu? cada plataforma, lugar assim, né, tem uma característica, né? E aí faz parte. Mas também eu acho que é o livro físico de você pegar, né? Trocar com outro, fazer uma dedicatória ali, né? Acho que é fundamental quando nós temos esses eventos, né? Nós já participamos de alguns eventos juntos, né? Também Sim. pela iniciativa do, Iniciativa o nome Geek, do do nosso Vitor, amigo, do Vitor, né? Alguns do é, Shopping. shoppings também, né? Então, eu acho que aqui eu quero fazer esse espaço dando vozes para produções culturais, né? Então, o Vitor também seria será uma grande pessoa a poder chamar e ele trocar ideia também. E Sim, o assim, Vitor é uma porta. eu deixo aqui o meu carinho para você, eu deixo aqui o meu carinho para o Ronaldo, por vocês terem acreditado nesse espaço. Assim, quando eu falei contigo, você imediatamente, eu fiz até contato com outros autores, mas as pessoas estão um pouco ocupadas com alguma coisa, né? E eu falei assim, será que vai dar certo? Porque a minha internet estava um pouco tutibiando, sabe? Eu estou com outro projeto com um amigo chamado Pedro Garrido, acontece de 15 em 15 dias, às sextas-feiras, chamado Conversa de Verso. E a gente já tem aí agendado para sexta-feira agora com o Renato Galvão esse trabalho. A gente Legal. também mais para frente até agenda você também, já seria um horário integral, não seria meia hora. E o Pedro Garrido está assim, sendo um anfitrião brilhante, né? Ele está conduzindo muito bem. Assim, ele também está produzindo uma antologia, fazendo uns trabalhos muito bacanas. Eu convido a todos também para participarem. E assim, fazer essa troca. E assim, aqui, por enquanto, eu pensei que já estava dando aqui para cair. Eles ainda não deram, não. Se você quiser falar mais um pouquinho aí do seu espaço, uma outra ideia, mandar um abraço para alguém, pode ficar mais à vontade. Eu pensei que já fosse cair, que já vai dar 21 horas e 22 horas e não caiu aqui. Eu É, ainda não sei quando como dá é que é o uma hora, esquema. cai. Quando dá uma Então, hora, mas cai. tudo bem. Não, ó, vou falar um pouco do Eu Odeio Jonas. O Eu Odeio Jonas, ele é um livro que fala de um jovem chamado Renato. E a história começa, ele está no alto de um prédio na Presidente Vargas. Naquele exato momento de 2013, se eu não me engano, que teve as manifestações, ele está no alto desse prédio e ele deseja pular dele. Mas ele não quer se matar. Ele quer pular para acertar o Jonas que está lá embaixo. Ele odeia tanto o Jonas que ele quer acertar o Jonas com alguma coisa. Como ele não tem nada para atacar, ele vai se jogar para acertar. E a história se passa 3 meses antes desse acontecimento, para explicar do porquê, da onde veio tanto ódio pelo Jonas. E essa história que eu estou querendo trazer, né, para cá, completamente fora da fantasia, num gênero que eu gosto muito, mas é uma coisa que eu acho que teria um contato legal com Ó, os leitores. 27 segundos, hein? Tchau, gente. Agora é dizer Obrigada. tchau. Eu Só tenho, agradeço.
Só tenho a agradecer, porque eu sempre fui sua fã, e depois nós estávamos do Obrigado. lado um ao outro, trabalhando com o outro, né? Verdade, e agora a gente aí. está aqui, né, na plataforma, aqui no Tamo na nesse luta. espaço, conversando. Então, Deus abençoe sua caminhada e principalmente a sua família. Igualmente. Linda.